Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e este é o nosso sexto vídeo da série Como criar uma API REST utilizando o Delphi. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender a centralizar e padronizar todas as exceções geradas pela nossa API em um único local, utilizando o Meteor Handler Exception. E este vídeo vai ser um pouco diferente dos demais, porque tudo o que a gente vai utilizar no vídeo de hoje, a gente já viu nas demais aulas. Então, neste vídeo, a gente não vai ter a parte teórica e a gente vai direto para a parte prática. Bom, pessoal, então só para recapitular a nossa API, nós temos aqui alguns endpoints, alguns recursos que a gente tinha criado para trabalhar com o usuário e um recurso aqui que a gente tinha chamado de ping, para testar o nosso middleware de compressão. E basicamente a gente estava utilizando três middlewares até então, que era o middleware de compressão, para a gente comprimir o conteúdo trafegado pela nossa API, o middleware Johnson para trabalhar com JSON e o middleware Horse Basic Authentication para a gente trabalhar com autenticação na nossa API. Então, pessoal, se acontecer algum erro atualmente dentro da nossa API, qual que vai ser a reação do nosso projeto? Vamos ver isso na prática. Vamos copiar esse recurso aqui, olha, do ping, e vamos fazer algumas modificações. Vamos apagar esse conteúdo. Essa variável, vamos chamar ela de lConteúdo, do tipo tJSONObject. O recurso vai ser um recurso chamado exception para a gente testar. E vamos inicializar essa variável. Então, lConteúdo vai receber tJSONObject.create e vamos passar algum conteúdo para ele, para ele não ficar vazio. Então, .add_pair. Vamos colocar aqui um nome, que vai ser Vinícius, só para a gente ter alguma coisa para testar. E a gente dá um res.send passando o lConteúdo. Ok? Vamos compilar nosso projeto. Vou abrir o Postman então para a gente testar. Vamos copiar essa URL que está aqui, vamos colar, só mudar aqui para exception e vamos enviar. Ele deu um erro aqui interno porque a gente não informou o middleware de autorização. Ele está exigindo a autenticação e aqui a gente não informou. Então, só informar aqui o basic out, já está com o usuário e senha da outra aula. Vamos enviar novamente. E aí vamos ver que ele gerou o nosso JSON e devolveu aqui com status code 200 perfeitamente, sem problema algum. Mas vamos então agora simular uma exceção aqui dentro desse método. Vamos dar um raise aqui, que ele vai gerar um exception, error message, e vamos compilar nosso projeto novamente. Assim que a gente consumir a nossa API, ele vai estourar a exceção internamente no nosso projeto, e aí ele vai devolver para o usuário o seguinte: ele devolve um HTML, pessoal, com status code 500, falando que aconteceu um erro interno no nosso servidor. Esse error message é a mensagem que a gente colocou aqui. Então, se a gente parar aqui e alterar essa mensagem, colocar um error message teste e mandar rodar nosso projeto de novo, vocês vão ver que vai alterar aquela mensagem. Então, aqui ele mandar enviar novamente, estourou a exceção. E aí que ele já alterou a mensagem. Então tá error message teste, beleza? E aí que ele coloca qual que é o recurso que aconteceu o erro, o endpoint. O endpoint é o exception, que estourou a exceção. Então, pensa comigo, a gente está trabalhando com um JSON, Então toda a nossa API está sendo trafegada em cima de JSON. Quem está consumindo está habituado que ele vai receber um JSON a partir do momento que ele consumir os nossos recursos. Mas aí acontece algum erro interno no nosso servidor e do nada ele devolve um HTML. Isso é meio estranho, Então, qual que seria a forma da gente tratar isso daqui? Vamos voltar lá para a nossa API. E aí aqui, pessoal, a gente vai adicionar um try e um exception. Então, vamos pegar aqui o template. Então, digitei try, Ctrl+ de espaço. Vai ter aqui o try exception. E aí aqui, basicamente, ele já monta a estrutura para a gente que a gente precisa. Eu vou copiar esse código aqui, jogar aqui dentro do try, só indentar ele. E aí, pessoal, é o seguinte: toda vez que acontecer uma exceção, a gente vai pegar aqui e vai fazer o seguinte: o nosso res.send vai ser um JSON, então vamos criar aqui um tJSONObject.create. Aí, como parâmetro, ele deixa a gente passar um pair. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui, só que na linha de baixo, a gente pode fazer tudo na mesma linha. Então, vamos colocar aqui um tJSONPair.create. Aí aqui a gente vai passar aqui, olha, o erro. Então, o error
E qual que é o erro? O erro é o e.message, ok? Então, toda vez que acontecer um erro aqui dentro do nosso projeto, né, desse recurso aqui, ele vai cair aqui no exception e ele vai montar um JSON com a mensagem do erro que aconteceu, beleza? Então, se a gente compilar o nosso projeto novamente e mandar executar o nosso endpoint, ele vai estourar o erro, ele vai cair no except e aí ele vai montar o JSON para a gente bonitinho aqui. Só que repare que ele montou um JSON e ele ainda deixou o status code 200, que está errado. Quando a gente trabalha com REST, o certo é você informar o usuário, através do status code, o que aconteceu com a tua requisição. Então, no caso, o status code 200, ele fala que deu certo a requisição, que está tudo certo. E, na verdade, não deu certo. Aconteceu um erro no nosso projeto. Então, o correto disso daqui é o seguinte. Vamos parar o nosso projeto. A gente está dando um res.send e aqui no final a gente coloca ainda um status. E aí aqui a gente pode definir o status code 500, que aconteceu um erro interno na nossa API, certo? E aí a hora que a gente mandar compilar o nosso projeto novamente, então a gente vai ver aqui que já mudou o status code, então agora já não é mais 200 e sim um 500, ou seja, o status code está informando para quem está consumindo que teve um erro na nossa API e o conteúdo da nossa requisição, do nosso response, ele foi um JSON formatado da forma que a gente desenhou lá no código-fonte. Então vamos lá. A partir de agora, o cara que está consumindo a nossa API, ele está sempre trabalhando com o JSON, beleza? Então agora ele não vai mais receber um HTML do nada quando acontecer algum erro no nosso projeto. Mas veja só, a gente fez o tratamento aqui na nossa API, nesse endpoint aqui, exception. Agora, para mim tratar as exceções que acontecem aqui dentro do recurso ping, do recurso get aqui do users, do post do users, do delete do users, eu teria que fazer esse mesmo tratamento aqui do try e o exception em todos esses endpoints. E veja só, aqui ainda a gente conseguiu centralizar o conteúdo da nossa exceção, porque está bem simples, né, em uma única linha. Mas vamos supor que eu quisesse mostrar para o usuário um erro mais detalhado. Então eu teria várias linhas de código aqui para cada endpoint da minha API. Então isso ficaria muito maçante, um código muito repetitivo. É aí que vai entrar a utilização do nosso Meteor Render Exception. Então, para a gente instalar o Meteor Render Exception, então, pessoal, eu estou aqui na página da Hashload e aqui vai ter os Meteors oficiais, né, da Hashload. Vamos entrar aqui nesse Exception. Vou copiar aqui o nome Render Exception para fazer a instalação utilizando o Boss. Vamos abrir aqui então a pasta do nosso projeto, botão direito, vamos abrir um terminal e aí vamos dar um boss e colar o nome Render Exception. Então, com o Meteor instalado, vamos voltar para a nossa aplicação. Ele vai pedir para recarregar todo o conteúdo. E agora basta a gente fazer o app.use do nosso Meteor Render Exception. Então aqui vamos colocar um app.use, né? Render Exception, fazer o uses aqui, olha, só pegar aqui na documentação, horse.render exception, então colocar uma vírgula, fazer o uses, beleza, vamos compilar a nossa aplicação e ela vai estar compilando normalmente. Se a gente mandar executar o nosso endpoint, ele não vai mudar nada, vai gerar exceção. Se voltar aqui, está a mesma coisa, beleza? Por quê? Então, porque a gente está fazendo aqui a utilização do Meteor Render Exception, mas a gente deixou o tratamento aqui que a gente tinha feito antes. Então vamos arrancar esse tratamento, vamos voltar o código da forma que estava e basicamente a gente vai gerar uma exceção aqui com a mensagem error message teste, beleza? Vamos compilar a nossa aplicação agora e a gente vai ver que o resultado vai ser gerenciado pelo nosso Meteor Render Exception. Então quando a gente fazer a requisição, ele vai estourar a exceção aqui. Mas aí quando ele voltar aqui, olha só, ele mostrou aqui, olha, que gerou um erro do tipo exception, né, que é a classe do erro, e a descrição é o título, a mensagem, né, no caso que a gente colocou lá no nosso exception, e aqui ele colocou um bad request, então ele já não gerou mais um erro 500. Por que ele não gerou um erro 500? Foi uma requisição mal formulada por parte do usuário ou por parte do sistema, deu alguma coisa de errado, ele deu um bad request. Por quê? Normalmente se utiliza o erro 500 quando é algum erro não catalogado, né, pela aplicação, um erro que ainda não foi tratado. Então normalmente se dá esse erro 500
Se você não quer controlar utilizando o bad request, você pode utilizar também o erro 500, não tem nada de diferente. Ambos vai significar que não foi bem sucedida a tua requisição. Tá, mas e aí, Vinícius, como que ele gerou isso daqui então? Vamos ver o seguinte. Voltando aqui para o nosso projeto, e a gente entrar aqui dentro do Middle, né, Render Exception, a gente vai ver que tem um tratamento sendo feito aqui dentro dele. Que todas as vezes que ele chamar a procedure next, lembra que a gente viu nos vídeos anteriores? Que o next vai ser quando ele está executando esse código aqui. Se no momento dele executar esse conteúdo der algum erro, ou seja, aqui ó, o next está dentro de um try e um exception, se der algum erro e o erro que der for do tipo exception, ele já monta aquele JSON para a gente, onde ele vai estar passando aqui o erro, que vai ser a classe, né, do exception, e a descrição, que vai ser a mensagem que a gente dá. E ele também já monta aqui ó, o HTTP status code como sendo bad request. Então ele já faz isso daqui para a gente. E uma vantagem, ele vai fazer isso em qualquer um desses nossos recursos que a gente tem aqui na tela. Então, se eu colocar esse raise exception aqui dentro do ping, vocês vão ver que ao compilar o nosso projeto e tentar acessar esse endpoint ping, aqui, olha, vamos vir aqui no Postman, vamos mandar executar esse ping. Ele vai estourar a exceção aqui, normalmente. Voltando aqui, ele também fez a mesma coisa, ou seja, a gente não precisa fazer o tratamento em todos os recursos, em todos os endpoints do nosso sistema. Basta a gente fazer o uso do Middle Render Exception e isso tudo vai ficar centralizado em um único local, o que já é uma grande vantagem. Então, voltando aqui para o nosso Middle, né, Render Exception, a gente pode reparar também que existe um outro tratamento que é para erros do tipo eHorse Exception, pessoal. Esse tipo eHorse Exception, ele é uma classe que está definida dentro do horse, que nada mais, nada menos, ela herda da classe Exception. Então, só que ele tem uns tratamentos específicos do horse. Então, ele já monta aqui um JSON diferente, tá vendo? Um JSON onde o erro vai ser a mensagem. Então, a princípio, só tem esse conteúdo. Mas é muito interessante a gente utilizar esse eHorse Exception, porque aqui a gente pode fazer o seguinte, olha só. Onde que a gente está dando um raise exception, a gente pode colocar um eHorse exception.create e aí ele já vai cair aqui dentro desse tratamento. Então, se a gente mandar rodar a nossa aplicação e a gente mandar consumir aqui o nosso endpoint ping, ele vai gerar uma exceção e o JSON vai ser a mesma coisa, porque a gente não alterou esse endpoint. Esse endpoint ping está retornando um raise exception. Agora, o nosso endpoint exception, olha isso aqui. Nosso endpoint exception, ele está retornando um eHorse exception. Então, ao mandar consumir a nossa API, vai gerar exceção e o retorno dela já vai ser um retorno diferente, tá vendo? Um tratamento diferente. E por que que eu aconselho vocês a utilizarem essa classe eHorse exception, pessoal? Primeiro, porque é uma classe que está sendo gerenciada pelo horse. E segundo, porque na próxima versão do horse, ou seja, na versão 2.0 do horse, se a gente vir aqui na página da Hashload, a gente consegue ver aqui nas classes do horse que já tem um tratamento diferente. Já foi adicionado por um colaborador do projeto novos recursos a essa classe eHorse exception. Então aqui a gente já vai conseguir definir um tipo do erro, um título do erro, o código do erro, a unit que deu. Ou seja, tem uma série de recursos aqui que vai ser liberada na versão 2.0 e por isso é uma grande vantagem vocês passarem a utilizar esse eHorse exception ao invés de gerar uma exception normal. Beleza? Mas Vinícius, eu não quero utilizar esse middle do horse, ou eu não quero que o JSON gerado seja com a palavra error ou a palavra description. Não tem problema, pessoal. A ideia desse vídeo é apresentar para vocês a possibilidade de vocês fazer o tratamento das exceções e centralizar a forma de geração do JSON, contendo os dados do erro, em um único local. Ou seja, vocês podem pegar essa classe aqui do Render Exception e podem modificar e construir os seus próprios middlers de acordo com as suas próprias necessidades. Vocês podem até mesmo criar aqui dentro desse middler de exception algum tratamento de geração de log, por exemplo, para gravar todos os erros que der na tua aplicação. Enfim, a possibilidade existe, basta vocês seguirem esse modelo. E se for algo que cabe a todo mundo, a todos os usuários, vocês também podem contribuir para o projeto, mandando um pull request lá
com as modificações, assim como o nosso amigo lá fez, adicionando novos recursos a essa classe eHorse Exception. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida, eu peço que entre em contato comigo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like no vídeo.